Eu sou de Cesário-Lange, é uma cidade pequena, a 150 quilômetros aqui de São Paulo, e uma cidade pobre. Para você ter uma ideia, da dimensão da cidade, quando eu vim para cá em 71, a cidade tinha 1.500 habitantes. E o meu pai é de uma família humilde, e eram 3 irmãos, 3 meninos. Perderam os pais muito cedo, a mãe dele morreu, logo depois o pai dele foi internado num leprosário, onde fica com os portadores de hanseníase ficavam confinados. E os 3 meninos cresceram praticamente sós, tinha ajuda de alguns familiares, mas eles que passaram a cuidar das terras do pai. E na década de 40, meu pai foi convocado para a guerra na Itália, Segunda Guerra Mundial, e ele participou da tomada de Monte Castelo, e eles ficaram no norte da Itália, na região da Toscana, onde ele ficou encantado com as cidades modernas, muito bem cuidadas, e o norte da Itália conheceu Milão, Turim, que eram as cidades industrializadas da Itália, onde você tinha as fábricas de automóvel, tipo Fiat e outras. E ele ficou encantado com aquilo, conheceu a Universidade de Bolonha, e ele, ao voltar para cá, ele se prometeu: meus filhos não vão trabalhar como eu no sítio, eles vão estudar. E ao chegar aqui, ao voltar ao Brasil, ele decidiu, ele teve 4 filhos, 2 meninas e 2 rapazes. Minhas irmãs foram para o magistério. Ele queria que meu irmão fosse militar como ele, porém não deu certo, meu irmão fez física. E ele queria que fizesse agronomia para cuidar do sítio, também não deu certo. O meu irmão, eu tinha uma tendência muito grande para ficar na área de exatas, até que um dia meu irmão falou: olha, se for fazer matemática, física, alguma coisa assim, você vai ser professor. E a melhor profissão hoje, que tem o melhor mercado de trabalho, existe mercado de trabalho e os salários são bons, é a medicina. Faça medicina. E eu resolvi fazer medicina. Aí eu prestei o vestibular, eu entrei na Santa Casa e na Escola Paulista. Esse mesmo irmão perguntou para o professor Janini. O professor Janini era professor da hematologia da USP. Perguntou em qual escola eu deveria me matricular. E aí o professor Janini foi decidido, falou: na Escola Paulista. E eu acabei me matriculando aqui e comecei o curso. Aí nos primeiros dias aquele inferno do trote, que você não tem sossego, né? E raspa a cabeça, e é banho todo dia, tem banho, tem ovo, pintavam a gente, e a gente fugia, mas foi uma semana de tortura. Aí a gente inicia as aulas, primeiro, depois do trote vem o primeiro choque, que é na anatomia, né? Aquela sala com aquele mar de cadáveres e aquele cheiro insuportável de formol. Mas o professor Prates era uma pessoa extremamente agradável, era um excelente professor, todo mundo gostava dele, e ele e a equipe da anatomia transformavam em alguma coisa interessante e até divertido. As aulas de anatomia se tornavam divertidas com o professor Prates. E ele era uma pessoa assim, que gostava dos estudantes e tratava a gente muito bem. Tanto que eu fui descobrir posteriormente que ele era fiador das casas de alguns estudantes de algumas repúblicas aqui na região.
Depois da anatomia, nós vamos para a patologia, onde tem o professor Michalani, a professora Anisa, que era a mãezona dos estudantes, todo mundo adorava a Anisa, e tinha o Teixeirinha. O Teixeirinha, ele dava aulas de necropsia. E durante a aula, ele fumava cachimbo, aí ele pegava o cachimbo e apontava no cadáver. Ele falou: oh, isso aqui é pus, isso aqui é pulmão hepatizado, e apontava, e depois pegava o cachimbo, limpava o cabo do cachimbo aqui e punha na boca. É claro que os alunos não perdiam a piada e diziam que ele encostava ali no cadáver, mas era o hábito dele. Mas também era um grande professor, tanto que alguns anos depois nós fizemos uma placa para homenageá-lo, e aí foi um dos primeiros episódios interessantes. Nós colocamos uma placa no corredor do prédio da anatomia, e um dia alguém entra lá e... cadê a placa? A placa sumiu. Ao invés de perguntar para alguém, já foram para o centro acadêmico e dar aquela discussão, tiraram a placa do professor Teixeirinha e fizeram uma publicação no jornal Barretinho, e fomos tirar satisfação com o professor Michalani. Ao chegar lá, nós aqui acabamos levando a bronca, porque ele tinha tirado a placa e colocado na porta da biblioteca da anatomia patológica, que passou a se chamar Biblioteca Professor Teixeira. E aí a gente saiu de lá, levamos um puxão de orelha, muito desenchavidos. E depois vem toda esta vida acadêmica, e já no segundo ano eu fui morar numa república com um pessoal que naquela época eu estava no segundo, acho que eles já estavam no quarto ano. E eu sou de 77, eles eram de 75. E aí eu fui morar lá, era um pessoal muito legal, de quem eu sou amigo de todos eles até hoje. A gente eventualmente se reúne, mas um dia um deles me chama e fala: olha, prenderam o Gilberto. Bom, eu tinha acabado de sair de Cesareolange, onde prisão se prendia por furto de galinha, embriaguez e vadiagem. Essas eram as causas de prisão lá na minha cidade. Eram os bêbados que iam para a cadeia. Aí chega aqui um estudante preso, né? E amigo, muito amigo da gente, e eu não conseguia entender o motivo da prisão. E aí que eu fui entender que realmente a gente vivia numa ditadura. Eles foram presos por militância política, e acho que foram uns 8 ou 10 estudantes presos, ficaram alguns meses ali na Operação Bandeirantes, na Rua Tutóia. Alguns deles foram bastante torturados, e eu me lembro bem da truculência. Nós estávamos em casa no começo da noite, depois da aula, e toca a campainha, eu fui atender, tem um homem grandão na frente com um jornal assim, um jornal na mão. Aí ele perguntou: é aqui que mora o Chaim? Eu falei: é aqui que mora o Chaim. Aí ele pega, tira de dentro do jornal uma metralhadora, coloca no meu peito, empurra, e me empurra para a parede. Aí todos que estavam lá ficaram assustados, entraram vários outros policiais, revistaram a casa toda e levaram ali daquela república. Foram mais 3 colegas presos naquele dia, junto com o Gilberto e outros que não moravam com a gente. Então, esse foi um choque, porque eu não entendia. A partir daí que eu comecei a prestar mais atenção na questão política, a me preocupar com o que acontecia no país. E aí me aproximei muito do pessoal do centro acadêmico, participava das manifestações pelo fim da ditadura e outras manifestações que ocorreram nesses anos. Então, isso, um acontecimento desses muda a vida da gente.
né? Muda a cabeça da gente. E posteriormente, então já estava no segundo para o terceiro ano. Terceiro ano nós vamos para a enfermaria do terceiro andar, que a gente chamava de terceirona. E ali nós tínhamos o primeiro contato com os pacientes. Primeiro eram as aulas de propedêutica, onde a gente treinava a palpar os órgãos, ouvir coração, ouvir pulmão, e era muito interessante, os professores também muito legais, e tinha um especial que era o Mansur. O professor Mansur ele deixava a gente apertado ali. Ele combinava com os pacientes, ia lá, palpava o fígado do paciente, e quando se palpa o fígado, o baço, o paciente sente, né? E ao sentir, ele orientava o paciente. Quando o estudante vier aqui palpar o seu fígado, você diz que ele não palpou. Mesmo que você sinta que ele palpou, diga que não. E tirava sarro de todo mundo, né? Deixava os estudantes nervosos. E era bem divertido acompanhar as aulas do professor Mansur. Bom, ainda na terceirona, chega uma parte do estágio em que a gente fica responsável por um paciente. Então, tira a história, examina, faz o exame físico, e o professor responsável por essa parte do estágio era o professor Oswaldo Ramos, que tinha fama de ser muito bravo. E ele tinha essa fama, a gente tinha muito medo dele. E aí teve um episódio bem engraçado em que o professor estava passando visita, e o objetivo era que o estudante contasse a história do paciente, contasse o exame físico do paciente, para ele avaliar como é que a gente estava na propedêutica. E eu era da turma dos Jotas, né? E tinha a Júlia, que era uma menina muito detalhista. E ela fazia aquele exame físico pormenorizado, e ela contando o exame físico e repetindo um monte de coisa, e aquilo não andava, e o professor ficando nervoso, e ela descrevendo o paciente minuciosamente, e o professor falou: dá os dados objetivos, o que o paciente não tem, você não precisa dizer que ele não tem. Ele não precisa dizer que a unha dele não é quebradiça, não precisa dizer que o cabelo dele não é branco, isso não importa, né? O que importa são as coisas positivas. Está com febre, está com tosse, é isso que nós precisamos saber. E deu uma bronca na Júlia. E depois da Júlia era o Lu Jidong. O Lu, ele era um chinês, e ele tinha um sotaque desgraçado. Ele falava um sotaque bem chinês mesmo, né? Aquele que troca o R pelo L. Ele era muito legal. E o Lu já estava nervoso, né? E chegou a vez do Lu. Aí o professor: e o seu paciente, o que ele tem? O paciente estava doentinho, né? Aí nós demos um remedinho para ele e ele sarou. E o professor sentou na cama do paciente para dar risada. Aí todo mundo caiu na risada, inclusive o próprio paciente. Depois da enfermaria, aí nós passamos pelas especialidades todas, clínicas e cirúrgicas, pediatria, pronto-socorro, né? E teve um outro episódio muito interessante, que foi na primeira vez que nós entramos no centro cirúrgico. Aí tem toda aquela encenação para se vestir, joga o avental para cima, pega, lava a mão 30 vezes e passa não sei aonde. E nós entramos no centro cirúrgico, paramentamos lá, e era uma cirurgia de pescoço, de tireoide. Aí o professor foi lá, fez asepsia no pescoço do paciente, e a gente ali como observador. E foi orientado: não encoste em nada, fique quietinho aí. E a gente olhando, e o professor põe os campos, os panos ali para proteger o paciente.
e um dos panos ficou meio enrugado. Aí o Futripa vai lá e dá uma esticadinha, assim, como se estivesse estendendo a cama dele. O professor ficou louco da vida, porque ele estava sem luva, ficou louco da vida, tirou os campos, jogou de lado e começou a recolocar tudo. Mas não é que a cena se repetiu e o Futripa foi expulso do centro cirúrgico. E esse foi um fato bem engraçado. O outro que é peculiar, ele é interessante também, é que no pronto-socorro tinha 2 enfermeiros, o seu Endo e a Dona Benedita, traquejados de tudo. Eram eles que ensinavam a gente a passar intracate, a entubar paciente, os procedimentos no pronto-socorro, era o seu Endo e Dona Benedita, que estavam ali há muitos anos, eram 2 grandes professores nossos. Aliás, muitos desses técnicos, enfermeiros, técnicos de gesso e tal, foram grandes professores da gente. Era um pessoal muito legal. Começa o 5º ano, nós formamos grupos de estudantes. E esses grupos são formados por afinidades, né? E o meu grupo, era o grupo B, era composto por pessoal dos Jotas, né? Os Joões, Josés e tal. E aí, ao montar esses grupos, sempre tem algumas pessoas mais tímidas, mais quietas, que não se enturmam muito, participam das coisas, mas muito timidamente. Não conseguem se enquadrar ali. E as pessoas iam montando os grupos, né, entre os amigos, por afinidade, e esse pessoal ninguém convidou. E aí eu me lembro muito bem que o Jonas, foi bem o Jonas que se lembrou, falou: vamos convidar os enjeitados para o nosso grupo. E aí pegamos o grupo dos enjeitados, chamamos, todos eles vieram, agradeceram, ficaram felizes. E aí a gente se enturmou. Eles se enturmaram com a gente. Foi uma tarefa da nossa parte bem legal. E tem um colega, que é o José Rubens Naime, psiquiatra, ele está no interior hoje. Toda vez que a gente se encontra, ele não se esquece disso e agradece o fato de nós termos convidado os enjeitados para participar do nosso grupo. Foi uma experiência muito boa e eu acho que todos eles ficaram satisfeitos. E aí rodamos pelos estágios, né, dos mais diversos, especialidades, e terminando o curso, nós fomos fazer o concurso para residência médica. Eu entrei na clínica médica aqui da escola e a minha ideia era ser clínico mesmo. Sempre tive essa ideia de ser clínico. Tinha até assim uma ideia de ir embora para o interior, o que não aconteceu. E a residência aqui era, eu não sei como é que se encontra hoje, mas era o primeiro ano de residência de clínica geral, você passava por todas as especialidades, rodava em todas as especialidades. O segundo ano você escolhia uma especialidade para fazer. E aí o professor Oswaldo Ramos criou um segundo ano que era diferente, era um segundo ano de clínica médica mesmo, onde os residentes poderiam fazer opções, que estágios você quer fazer, e a gente escolhia e formava tipo um médico, como o professor definia. Nosso médico aqui tem que ser o médico como o médico do filme de cowboy. Ele tira a bala da perna do bandido, ele arranca dente, faz o parto e trata a pneumonia. Que é um pouco o perfil do que é hoje o médico da família e comunidade. Essa especialidade mais recente que nós temos hoje no Brasil, ela cumpre com esses requisitos que o professor defendia na época. Eu achei interessante, fiz o segundo ano de clínica médica, aí eu fiz estágio, eu me lembro bem, fui na dermato, fiquei um tempo na dermato, na obstetrícia para acompanhar pré-natal, que é uma coisa que acontece nos consultórios do médico generalista hoje, e
rodei em alguns outros estágios. E aí eu fiz um terceiro ano de pneumologia. E aí saí para a vida, concurso público. Eu comecei a trabalhar no Hospital Antigo Inampes, Hospital do Ipiranga, do Antigo Inampes e posteriormente Ministério da Saúde. Então, trabalhava lá, entrei também na prefeitura, trabalhei no Hospital Arthur Ribeiro de Saboia, onde eu era plantonista do pronto-socorro. E no Hospital Ipiranga eu era plantonista da UTI. Além disso, eu fazia consultório de pneumologia. Sim, então, eu trabalhei no fim da década de 90, eu comecei a ajudar nos dois hospitais onde eu trabalhava, na área administrativa, de gestão. Eu fui diretor do pronto-socorro, do ambulatório do Hospital do Jabaquara, do Hospital Ipiranga, e do Jabaquara eu fui diretor do pronto-socorro. E aí, posteriormente, eu fui diretor do Hospital do Campo Limpo. E a partir daí, eu foquei mais na gestão de serviços de saúde, apontando para o serviço público, sempre priorizando o serviço público e não o privado. Mas trabalhei em hospitais privados também. E aí, em 2003, eu fui eleito para o Conselho Regional de Medicina, onde foi uma grata surpresa, porque nós encontramos vários colegas aqui da escola que foram eleitos junto comigo como conselheiros, o Dr. Nassimi, Dr. Akira, Dr. Aieda Verreche, o Dr. Renato Françoso, que está em Piracicaba, Dr. Gaspar Lopes e o Dr. Clóvis Constantino. Nós formávamos a maior bancada de uma escola no CRM. Dos 40 conselheiros, nós tínhamos 8 aqui da escola. E foi muito bom, gratificante encontrar com esse pessoal, tanto quanto foi gratificante participar como conselheiro. Porque no conselho, aquele trabalho lá é muito produtivo, né? É muito produtivo. Nós publicamos várias resoluções voltadas para a medicina da família. Eu fui coordenador da Câmara Técnica de Medicina da Família e a gente publicou várias resoluções que foram aprovadas e algumas adotadas até pelo Conselho Federal de Medicina. Nós produzimos, nesse período, nós ficamos 15 anos juntos lá no Conselho, nós produzimos vários livros da área de psiquiatria, na área de... principalmente na área de atestado de óbito. Um livro que o professor Rui Laurenti queria escrever, que era assim: tudo que o médico precisa saber e nunca estudou, alguma coisa assim. Quer saber o que fazer com atestado, como fazer atestado de óbito, todas essas coisas burocráticas que envolvem a profissão, né? Desde internação, honorários, coisas desse tipo que a gente não aprende em lugar nenhum. E no conselho a gente apontou realmente para voltar para o médico e para que a sociedade tivesse transformar o médico e a prática da medicina numa coisa que seja a favor da sociedade, né? Não aquela coisa só voltada para lucro, para enriquecimento, coisas desse tipo. Então nós fizemos uma gestão muito legal no Conselho, influenciamos bastante nas resoluções do Conselho e no Conselho, mais uma vez, o Dr. Nassimi me empurrou para ser presidente do Conselho. E além disso, ele insistiu comigo que eu fosse trabalhar na SPDM. Existia a SPDM Afiliados, tinha na Vila Maria o Hospital Vereador José Storópoli e tinha o Ambulatório Maria Zélia, de especialidades. E
E era tudo desconectado da atenção primária. Aí, com essa perspectiva, eu fui dirigir a atenção primária da Vila Maria. E o objetivo principal era integrar a atenção primária com a atenção secundária, tanto do hospital como do ambulatório. E foi uma tarefa que a gente obteve sucesso nessa tarefa. Hoje os serviços estão bem integrados, a população da região é bem atendida, sempre tem um fluxo fácil com as especialidades do hospital e do ambulatório. E eu trabalho lá até hoje, né? E continuo com foco no serviço público, apesar de não já ter me aposentado da prefeitura e do ministério. O meu foco é o serviço público. E nós começamos na Vila Maria com praticamente 500 colaboradores. Hoje nós temos lá na Vila Maria 2.300, ou seja, foi um grande aumento do número de profissionais e de oferta de serviços. Nós começamos só com unidades básicas e AMAs, hoje temos um pronto-socorro, ambulatório de especialidades, nós temos URSE, que é uma unidade de referência à saúde do idoso, e veio várias outras atividades lá, inclusive um hospital-dia. Então esse trabalho cresceu. Posteriormente eu passei também a dirigir a atenção primária do Butantã e, por último, atualmente o Hospital Cantareira, que é um hospital voltado para pacientes dependentes químicos, que eu acho que esse é um serviço muito interessante que nós temos lá no hospital, na região do Cantareira. Este trabalho todo, quer dizer, da SPDM, a gente tem tido um suporte muito grande aqui da presidência e da superintendência, o que nos facilita muito o nosso trabalho lá. E eu tenho muito orgulho. Tudo isso eu reputo a uma formação na Escola Paulista, que é uma formação excelente. A gente atua nas mais diversas áreas e eu tenho muito orgulho de ter me formado aqui e ter construído isso tudo. E eu pretendo continuar, apesar de aposentado, continuar trabalhando no serviço público, construindo o SUS, na atenção primária, tentando cumprir o papel que todos nós temos que cumprir, que é ajudar o crescimento da saúde no Brasil e atender toda a população que necessita e que depende do SUS. Então, acho que esses foram as coisas mais, eu diria, importantes da minha vida. Eu tenho muito orgulho, valeu a pena, não vou parar de trabalhar enquanto eu estiver podendo trabalhar.